Olá a todas, todos e todas, e hoje estamos aqui com mais um capítulo do canal Vozes que Diversificam. Esse canal que é para trazer visibilidade, apoio, trazer vozes da diversidade, da população LGBTQIA+, para trazer à tona a totalidade dessa diversidade. Hoje estamos aqui com Nelson Nogueira, conhecido como Juninho. E começando, quem é o Nelson, mais conhecido como Juninho? Oi pessoal, o Nelson é mais conhecido no trabalho, né, como Nelson, mas os amigos, né, você, nossos amigos e amigas, aí me chamam mais de Juninho, Júnior, né? O Juninho é um cara que tem bastante amigo, gosta bastante, preza bastante das amizades, um cara que trabalha, um cara que estuda, mas não gosta tanto, um cara preguiçoso, gosta de ficar em casa com a família. E é isso por enquanto, acho. Vamos explorar que vocês vão descobrir mais. E você é daqui mesmo, de Jacareí, ou de outra cidade ou estado? Sou Juninho jacareiense, né, sempre nascido aqui em Jacareí e a vida inteira continuo vivendo aqui. Gosto muito de morar aqui, uma cidade tranquila. E já começando a falar sobre a questão da diversidade, como foi a sua infância na escola, no ambiente escolar, sendo uma pessoa cisgênero e bissexual? A infância acho que foi tranquila, né, bastante tempo atrás, né, minha infância, mas a parte da sexualidade ainda na infância não fez, né, não foi um fator determinante, não fez diferença, né, que nem eu mesmo ainda tinha descoberto, mas aí por ser assim, pequenininho igual você, né, magrelinho, baixinho, então tinha essa parte, né, que o bullying, ele infelizmente faz parte das escolas, então você acaba sofrendo por esse lado, né? Mas não ainda na parte da sexualidade, mas sim por ser baixinho, pequenininho, aí todo mundo gosta de dar uma zoada, uma judiada. Sim, um jeito até romantizado, de que muitas pessoas falam bullying, mas é o próprio preconceito mesmo, mas de uma forma mais inglesa de se falar. E como foi com a sua família e amizade nessa época? A sua história, você foi acolhido? O que foi? Conta pra gente que também está assistindo. Não, foi tranquilo. Eu tive, graças a Deus, tive uma vida, né, tive uma infância tranquila. Minha mãe sempre trabalhou desde cedo para criar a gente sozinho, né? Eu perdi meu pai desde quando era bebê, então a gente não teve essa figura paterna em casa. E minha mãe então sempre criou os 3 filhos, né? Tem 2 irmãos e, né, educou, tentou dar o melhor pra gente. Passamos dificuldade, sim, acho que todo mundo passa, né, mas não tem o que reclamar não, graças a Deus a gente, né, conseguiu estudar a escola pública a vida inteira, mas ela sempre, né, conseguiu fazer o Senai, com a ajuda dela, claro, e passando aí as fases da vida com calma, com atenção e com o apoio da família, sempre, tanto meus irmãos quanto minha mãe, sempre deu tudo certo. E a questão de trabalho, a questão de oportunidade, como que foi para você? O Senai abriu, né, o Senai sempre teve um nome muito forte, né, quando eu fiz aquele curso ainda no fim da adolescência, né, então aí as empresas sempre gostaram muito, né, de quem tinha curso do Senai, então ele abriu porta, assim, né, tive esse privilégio, graças a Deus, de ter feito o Senai, e aí consegui algumas empresas, né, sempre trabalhei em São José, e empresas pequenas, né, de usinagem, que eu trabalhava, que era o Senai foi de mecânica, né, então sempre trabalhei nas empresas com usinagem, com operador de usinagem, né, até conseguir estar na empresa que eu estou hoje, há bastante tempo já, que daí já não é mais nessa parte de usinagem, mas com certeza o Senai foi, né, o estudo todo, mas principalmente o Senai sempre deu muita força no currículo. Como foi para você sair de Jacareí e ir trabalhar em São José? Eu acho que tranquilo, né? É uma cidade colada na outra. Eu moro bem já na beira, perto da Dutra, que já vai para São José, então 20 minutos já está em qualquer lugar em São José. Acho que até é mais fácil do que atravessar a cidade se eu precisar fazer alguma coisa em Jacareí. Até tem mais costume de ir para São José para fazer as coisas, então acho que é tranquilo. E foi a única vaga que você encontrou lá em São José, ou você tentou até outras vagas aqui em Jacareí e não conseguiu? Amigo, a gente foi até
foi até tranquilo, né? Eu sempre entreguei, né? E na minha época ainda era o currículo no papel, né? Que você imprimia um monte de currículo e saía andando na cidade entregando. Hoje em dia é tudo digital, mas eu sou um pouquinho mais antigo, ainda era no papelzão, você saía andando nas agências, né? E entregava de agência. Então assim, eu fazia assim, rodava Jacareí inteiro, entregando o currículo na agência, aí um dia pegava ônibus, ia para São José, entregava nas agências. Então assim, foi sorte, oportunidade que apareceu, né, tive esse privilégio. Meu irmão trabalhava, né, já nessa empresa aqui que eu estou hoje, e então me ajudou também a entregar currículo lá, né, até que me chamaram. Então foi nesse garimpo, foi sorte também. E você continua atualmente trabalhando, e você completou o ensino médio? Completei, né, eu fiz, na época ainda era ensino médio técnico, né, então eu fiz, como eu tinha feito, Senai técnico mecânico. Aí fiz também o ITJ em Jacareí, formei em Jacareí também, como mecânica, né, junto com o ensino médio. E depois fiquei ainda aí, acho que 2000, eu não lembro direito, né, já entreguei a idade agora, em 2004, acho que eu formei em 2008, que eu fui formar a faculdade, acho que foi isso, foi meio na sequência, mas eu me formei também em administração, né, em comércio exterior, que era o que tinha na época, na antiga faculdade Maria Augusta. Daí formei também, nessa época aí, um pouquinho antes de 2010, um ensino superior também. Para você, o quão importante é pessoas LGBTQIA+, terem redes de apoio? É fundamental, eu acho fundamental mesmo. Eu, né, as pessoas, elas ainda falam dessa forma errada, né, de não parecer. Então mesmo eu sendo LGBT e no padrão heteronormativo, que de repente a sociedade não te julga tanto ou te julga menos e você não sofre preconceito, né? Então eu, por ser assim naturalmente, nunca sofri preconceito. Eu nunca sofri, eu passei uma vida tranquila, sem preconceito, isso nunca me fechou portas, né? Nem na escola, nem no trabalho. Então, nos últimos anos, como eu comecei a ajudar mais pessoas, a olhar mais, né, para esse lado, justamente aproveitando desse privilégio, né, de ser um homem branco, de ser um homem cis e heteronormativo. Dos olhos claros. Dos olhos claros, obrigado. Então, assim, se eu posso usar disso para ajudar as pessoas, né, então, para fazer parte de grupos de apoio onde eu tenho um privilégio e que a pessoa não tem, eu posso ajudá-la nesse sentido, é muito importante, sim, as pessoas terem, a gente sabe como as pessoas sofrem, e você poder ser a pessoa que ajuda é muito importante, é fundamental, e todo mundo tinha que pensar dessa forma. E nessa questão de ajuda, em vista do antes e de agora, você sente que algo mudou, seja para melhor ou pior, ou acha que continua a mesma coisa no país, nessa questão? Olha, amigo, graças a Deus, assim, né, de repente para mim é mais fácil falar, né, desse que eu estou falando do meu ponto de vista, da vida que eu tenho e tal, mas eu consigo ver melhora, mas eu também acho que é um pouco mais de otimismo e esperança, mas eu acho sim, né, que está melhorando, principalmente porque o governo mudou, né, a gente sabe disso, a gente viveu 4 anos sombrios, com muito medo, né, do que ia acontecer e do que aconteceu de fato. Então eu acho que a esperança voltou de fato. Pelo menos as pessoas que eu tenho próximo e que eu tenho a oportunidade de ajudar, tá conseguindo, algumas conseguindo emprego, algumas conseguindo pelo menos participar de processos, né, estão conseguindo. A pandemia também passou, foi muito ruim, né, para as pessoas, então é um pouco do lado otimista também, esperançoso, mas eu acho que está melhorando sim, a gente já passou por muita coisa pior. Você é casado há 5 anos, vocês casaram aqui mesmo, em Jacareí, e como foi esse dia para vocês? E nessa questão de casamento, foi muito burocrático? Eu, na verdade, já sou casado há 6, né? Casei em 2017, acho que em fevereiro de 2017 já fez 6, é isso? Sou ruim de matemática, mas casei com o Lucas, né? Eu cheguei perto. Não, tá certíssimo, é os 5, 6 ali, acabou de fazer 6, mas a gente já tem 11 anos, né? 11 anos juntos aí, entre o namoro e o casamento. A gente acabou casando, amigo, lá em Santana, né? Onde a gente tem bastante amigo lá pra Zona Norte, né? E casei lá, mas assim, porque era o cartório que, né? Eu queria casar numa segunda-feira para ter os 5 dias, né? De direito, por isso casei lá no cartório de Santana. Eu me orgulho muito de Jacareí ter sido
o primeiro casamento do Brasil, o primeiro casamento homoafetivo, né, do Luiz André. Então, sempre que eu vi essa notícia, eu sempre me orgulhava muito de ter sido Jacareí, né, e outras pessoas talvez tenham vergonha disso, eu sempre tive muito orgulho. E queria ter casado aqui, mas foi porque realmente o Lucas era de São José e eu daqui, mas aí a gente procurou o melhor cartório, né, o que fosse mais fácil. E não teve burocracia nenhuma, nem na empresa, tá? Quando eu levei a certidão para colocá-lo no convênio, etc. Foi super. Hoje em dia, isso, né, os direitos estão, nesse sentido, bastante respeitados, né? Acredito eu que outras empresas também. E lá no cartório, um detalhe, de repente, que eu posso contar assim, a gente foi super bem tratado, super com respeito, mas assim, né, como que os sistemas ainda estão muito ultrapassados, porque ainda lá a pessoa que me atendeu teve que editar manualmente para colocar marido, lá ele diferia, né, e já estava com o gênero binário de marido e mulher, e ela teve que fazer essa edição manual porque o sistema ainda não tinha essa atualização. Mas foi super tranquilo, foi muito bonito, né? Ainda a gente fez a celebração depois de casamento, a gente casou em fevereiro, fez a celebração em agosto e a lua de mel em dezembro, a gente fez assim separado. A celebração foi muito linda também, muito emocionante, é algo que eu recomendo que toda pessoa acha que deveria fazer. Sou muito feliz de ter casado, principalmente de ser casado, de ter encontrado uma pessoa especial como o Lucas, e vivo uma vida muito boa casado, sou muito feliz por isso. Recomendo, que é uma coisa horrível, mas eu gostei muito de ter casado, sou muito feliz casado. E aproveitando aqui, já desejo parabéns a vocês dois pelos 6 anos. Obrigado. Hora de completar. E como você vê a questão de visibilidade para pessoas bissexuais? Você vê falarem sobre como que é para você enquanto bissexual? Amigo, a visibilidade, né, o bissexual ele não é, né, ele não é respeitado, é uma letra também aí do LGBTQIA+, que é invisibilizada, assim, a gente sabe, né, tem plena consciência, e por isso faço parte dessas redes de apoio, porque a gente sabe que a letra T é a que mais sofre, mas a gente não pode deixar, né, já aproveitando que a gente está falando disso, de falar assim da invisibilidade da letra B, né? As pessoas não enxergam o bissexual, não respeitam o bissexual, né? Então, eu, por exemplo... Ou já querem definir como que a pessoa precisa ser para ser bissexual. Né? Sempre precisa rotular, então assim... Ou porque você e você se relacionar com outros a ser colocado como se fosse gay ou bissexual. Tem muito disso também. Sim, valida a questão da bissexualidade. Sim, invalida, exatamente. Acha que é indecisão, acha que é promiscuidade. E eu tive uma vida, né, como a gente falou aí, da escola, da infância, do crescimento, da adolescência. Então, assim, eu sempre tive uma vida hétero, né, porque eu não tinha me descoberto ainda. Então, eu sempre tive relacionamentos, né, heterossexuais, sempre tive relacionamento com mulher, né, a minha primeira namorada, com relação de 4 anos e meio, ficamos noivos, né, ia casar, e assim, né, era a minha vida, e estava super feliz, e estava com a intenção já de casar bem novo, né. Acabou que acabei entrando nessa empresa que eu entrei na faculdade, né, aí a faculdade ela muda a vida de muita gente, muitas pessoas novas, e muita novidade. Acabei, não por isso, tá, mas na coincidência da data, conhecendo uma outra menina, terminei meu noivado, namorei mais 1 ano e pouquinho, sempre fui muito namorador. Aí sim, né, ali para os 24, 25 anos, que foi a primeira vez que eu gostei de um menino. Eu acho que isso sempre esteve, eu mesmo não me entendia, né, o que estava acontecendo, a gente não falava disso antigamente, né, amigo? Como eu disse, eu sou lá de 82, né, então a gente nem tinha figuras, a gente não se falava disso na televisão, a gente não falava de sexualidade, então eu não sabia o que era bissexual. Eu não sei se eu já tive atração por meninos antes, eu sempre observava, mas acho que é o natural, né? Nunca, acho que o machismo ele é estrutural, mas assim, eu não tinha problema em achar um bonito. Então, os namorados das minhas amigas eu achava bonito, mas não tinha atração por eles, então não tinha despertado essa atração por homem em mim, até que eu gostei de um menino realmente, que eu estava no fim do relacionamento, e esse menino que né, ali para os 24, 25 anos que eu falei, que me deu esse start
de eu entender a minha sexualidade. Eu estava na faculdade, uma outra amiga também estava se descobrindo, né? Muito amiga minha até hoje, a gente fez até uma tatuagem juntos. E ela, para você ter ideia, a gente chegou a namorar porque a gente lutou muito contra isso, né? Que aquela velha cobrança, que isso não era certo, a gente não queria isso pra gente, né? Eu não queria ser gay, né? Porque até o momento nem a bissexualidade eu entendia. Porque se eu sempre namorei mulher, se eu sempre me relacionei com mulher e eu estava gostando de um homem, então, né? Aí, tanto que depois isso as pessoas ficaram sabendo, sempre vem aquela velha frase, né? Virou gay, né? O Juninho virou gay. Nossa, mas o Juninho sempre foi mulherengo, virou gay, então sempre ficou muito isso. Mas no fim das contas, amigos, ali em 2007, a gente curtiu muito junto a faculdade e as baladas, enfim. A gente começou a se aceitar mais, a gente se entendeu, né, como sexualidade, o que a gente realmente gostava. E em 2008 que eu desisti de lutar contra mim mesmo. É claro que aí vem a parte triste da história, não querendo deixar aqui o bate-papo triste, mas eu acho que muitos LGBTs eles acabam tentando suicídio, né? Porque a gente tenta ser aceito pela sociedade, né? E eu não queria aquilo para mim, eu não queria aquilo para minha família, e então a gente lutou contra isso, né? Bom que eu tive essa amiga, a Juliana, para a gente lutar, entender isso junto, até que a gente desistiu, né, graças a Deus, e seguimos a nossa sexualidade felizes. E aí, né, daí pra frente, aí 2008 pra frente, que é engraçado, né, que eu fiz as duas tatuagens da estrela no ombro, que era a marca na época, né, tem estrela no ombro, então é porque é gay. E aí sempre ficou muito esse negócio do gay, né, e não tinha problema com isso, e não tem problema nenhum em ser gay, mas eu sou bissexual. Então até isso também levou um tempo para se empoderar, né? Para me empoderar da minha bissexualidade, para quando a gente falar desse tema, né, e olhar para a câmera e tiver que falar, eu sou Júnior, um homem cis, bissexual, né? Então hoje faço muito mais questão de falar isso justamente por esse apagamento da letra B, porque por eu ser um homem casado com outro homem, então você é gay. Não, no fato de eu estar casado com outro homem, não deixo de ser bissexual. Então é muito importante também que as pessoas entendam. O fato de você namorar com outro homem não invalida a sua sexualidade. De forma nenhuma. Ainda falando de casamento, falando em união homoafetiva e seu direito, você acha que teve ou está tendo avanço no país nessa questão de relações homoafetivas? Olha, amigo, é muito triste, né, quando a gente fala de leis e fala de direitos conquistados, né? Que muitas pessoas ainda acham que é privilégio, né? Que os gays querem privilégios, os LGBTs querem privilégios, e na verdade só quer os mesmos direitos que todas as pessoas têm, assegurados na Constituição e etc. A gente só consegue o que a gente tem pelo judiciário. Tudo que a gente acaba conquistando é pelo STF, tudo é pelo STF, né? A gente consegue agora, até a pandemia, a gente não podia doar sangue, né? O que tem com o nosso sangue que a gente não pode ajudar as pessoas? A STF vai lá, né, e libera a doação de sangue por pessoas homossexuais. União homoafetiva, 2011, se eu não me engano, né? STF, né? Adoção por casais homoafetivos, STF. Então, agora, né, mais recentemente, não tão recente, mas de uns anos para cá, equiparação, né, do crime de LGBTfobia ao crime de racismo, STF. Então, aí acham que, né, aí o pessoal do contra, né, da direita principalmente, acha que o STF, né, é comunista, toda aquela história, né, mas simplesmente o STF nos respeita baseado na Constituição. É direito de todo ser humano, né, e a gente, infelizmente, tem um legislativo que não faz leis para os LGBTs. Agora a gente está conseguindo representatividade, a gente tem bastante LGBT né, na Câmara, nas casas legislativas, né, como a Erika Hilton, que tem muito orgulho de estar lá, a Duda Salabert, enfim, similar na secretaria. Então, assim, a gente tem hoje um Ministério dos Direitos Humanos muito bem conduzido pelo Silvio, e as secretarias, todo esse movimento LGBT, para que a gente pelo menos tente falar dos nossos direitos, né, mais de igualdade, de equidade, e não ficar dependendo, porque aí o STF coloca aquilo como lei, até que
a Câmara legisle uma lei que cria uma lei, né, equiparada ao que eles colocaram como direito até o momento. Então a gente fica nessa, dependendo do legislativo, que ainda é muito antiquado, né, é muito religioso, né, tem as várias bancadas, fica toda essa briga e a gente acaba não tendo o direito que nos devia pertencer. Então eu acredito, como eu já disse na outra resposta, né, a gente está evoluindo. Hoje a gente tem muito mais representatividade no Congresso, né, e ainda passos curtos, né, mas acho que a gente está caminhando para que a gente possa ter de fato leis que nos protejam cada vez mais, né, e protejam as pessoas que mais precisam. Se você por um momento voltasse à infância, o que o seu eu de agora diria a si mesmo para o seu eu da infância? Essa é difícil. Eu acho que, amigos, se a gente for pensar no que eu falei até agora, nessa confusão que eu tive com a minha sexualidade, e não vou fazer drama porque eu não sofri com a minha sexualidade, né? Se a gente falar de identidade de gênero, a gente sabe o quanto isso é muito mais complexo e mais, né, respeitando aí o direito de cada um dentro da sua sexualidade. Eu talvez, né, me avisasse assim que tá tudo bem, né? Falar, você é bissexual, você vai descobrir isso lá mais pra frente, ou então já me tirava do armário antes, que eu acho que as coisas seriam mais fáceis, porque eu nunca tive um amigo gay na época, nunca tive um amigo LGBT. Quando que eu fui ter isso? Lá depois dos 20 e tantos anos, amigo. Então, imagina só, hoje a gente tá, né? Hoje isso é muito mais falado, eu nasci na época que não tinha internet, né? Então, imagina, hoje a gente tem informação na palma da mão, né? Então, até para as pessoas se entenderem, pesquisarem, entender o que está passando, até né, procurar ajuda profissional. Então não tinha. Então, de repente, eu poderia, pensando na resposta, acho que poderia sim eu falar, você não sabe disso ainda, mas você é bissexual e tá tudo bem. Depois você vai se descobrir, se entender, mas talvez acho que podia ter sido antes. Eu acho que podia ter sido antes, assim, poderia ter sido mais fácil, mas a época, eu entendo também que a época que eu nasci na época errada, eu tinha que ter nascido uns 10 anos depois. Conta pra gente qual que é o seu maior sonho? Maior sonho, qual que é o meu maior sonho? Eu acho que eu citei a palavra esperança, né? Eu acho que o maior sonho, amigo, é realmente, eu tenho ajudado muito as pessoas dentro do meu alcance, né? Quero continuar ajudando, né? Coloquei isso como um propósito de vida realmente, você sabe disso já, né? Desde que eu conhecia a Transbordamos, primeiro eu conheci a Kika, né, da Associação LGBTQIA+, São José, conheci você, e depois, né, acabei conhecendo a Brunielle, da Associação Transbordamos, e onde eu me aproximei mais, né, a gente começou a fazer bastante coisa junto, bastante parceria com a minha empresa, consegui, como eu disse, usar do meu privilégio para ajudar as pessoas, o privilégio de estar numa grande empresa, né, o privilégio de ter um trabalho fixo, de ter saúde, de ser branco, de ser cis. Então eu usei de tudo isso justamente, me uni a Transbordamos e coloquei como propósito da minha vida, e eu já disse, quanto eu puder ajudar as pessoas trans eu vou fazer. Esqueço até da minha própria letra e das outras letras, porque o que eu puder fazer pelas pessoas trans eu vou fazer. Então, assim, o meu maior sonho é que as pessoas, elas possam ser elas mesmas, né? Elas possam sair na rua e poder voltar bem, né? Sai bem, volta bem, sem ser agredido, sem morrer. E então acho que esse que é o meu maior sonho, que as pessoas, elas possam ser felizes da forma que ela possa ser ela mesma, sem medo de, literalmente, né? Sem medo de ser feliz. E o seu maior medo? Eu acho que ele tá ligado. Eu acho que eu tenho meu maior medo, eu tenho medo da violência. Eu, graças a Deus, nunca sofri violência, e de repente por tudo isso que eu citei, né, mas eu tenho bastante, hoje tenho muitos amigos e amigas trans, sei o que eles passam, o que elas passam, então eu tenho muito medo da violência, amigo, e talvez não sofrida por mim,
tenho medo do meu, né, meu marido também, então assim, cada vez que sai e não manda mensagem, né, e eu fico pegando no pé, sou aquela pessoa chata de preocupação, né, então eu sou aquela pessoa que, se você for embora, eu vou mandar mensagem: e aí, Lu, chegou? Né, que eu quero saber se você chegou bem. E como aconteceu, né, em São José recentemente, aí, né, com o primeiro caso registrado, né, pelo menos o primeiro caso de LGBTfobia, a gente tem atados, né, e possam ser criadas políticas públicas em relação a isso. Mas o medo da violência, e talvez não sofrida por mim, tá? Sofrido pelas pessoas próximas a mim. Então ele vai linkado aí com essa esperança do mundo melhor, mas que não haja mais violência. Tem medo da violência. O que você acha que ainda falta em Jacareí, voltado à população LGBTQIA+, que ainda não há? Olha, eu acho que nem só Jacareí, né, as cidades, eu acho que agora vindo de governo federal, né, e ele vem com bastante força para influenciar os governos federais e municipais, mas precisa ser investido, né, bastante em segurança dessa população, em cultura, em lazer. E claro que eu estou falando da nossa população, né? O que a gente tem hoje para os LGBTs, para que eles possam aproveitar, ser felizes, curtir. Periferia, né? Falando também das pessoas pobres, o que hoje o funk é discriminado, né? Que a pessoa, a periferia não pode, isso é a cultura deles, ele não pode ouvir um funk e a polícia chega e manda tirar tudo, né? Então, assim, acho que não só Jacareí, como outras cidades aqui. Não só o funk, mas hip hop, toda essa cultura da periferia. De música, culturas. E de toda a região. Sim. Que nossa, né? Eu acho que precisa ter mais respeito, né, por parte dos governantes, por parte da polícia, para que proteja também a nossa população e para que a nossa população também tenha o direito de ter lazer, né, o direito de ter segurança, como eu falei, de sair para um evento e poder voltar para casa bem, né, e investimento em saúde, né, não é toda, aqui em Jacareí, acho que Caçapava também tem, né, mas de repente outras cidades como São José dos Campos, por exemplo, não tem um ambulatório trans. A gente sabe quanto que é importante hoje né, as pessoas trans fazerem esse acompanhamento via SUS, hormonal e etc. E Jacareí pode ser que tenha, mas a Casa do Abraço, por exemplo, né, mas a gente ainda pode melhorar cada vez mais, com certeza. Como eu disse, a gente está avançando, acredito que a gente está avançando. Cite uma frase, uma palavra de incentivo, um apoio para a população LGBTQIA+, e para o público geral que está nos assistindo. Para as pessoas LGBTs, abrace, né? Não deixe, se una às outras pessoas, forme a rede de apoio. A gente precisa estar unidos, né? Precisamos acabar com esse preconceito dentro da própria sigla. A gente sabe quanto que dentro existe muita rivalidade desnecessária, muita briga desnecessária. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né, como obrigação porque é LGBT, mas a gente pode se unir mais. Eu acho que de repente uma palavra seria união, né? Ame aí o próximo, se una realmente, ajude as pessoas. A gente pode fazer mais. Se você tem um pouquinho mais de direito, um pouquinho mais de privilégio, ajude quem não tem. A gente tem muita gente precisando de ajuda, de um prato de comida que seja. Então a gente pode sim fazer. Não tem motivo para a gente não fazer. Então acho que pode ser aí união, pode ser amor, pode ser ajuda, acolhimento, pode ser tudo isso junto. E terminamos aqui mais um episódio. Eu agradeço desde já pelo Juninho ter aceitado o nosso convite, e eu deixo as últimas palavras para você. Obrigado, querido. Eu que agradeço, né? A gente começou aqui de tarde, daqui a pouco já está até anoitecendo. Brincadeira, mas assim, a gente, de repente, eu espero que isso tenha agregado de alguma forma, né? Eu sou muito tímido, né? Embora tenha pessoas que acham que não, mas não gosto de gravar. Eu quis contribuir, eu acredito nos seus projetos, Lu. Você é uma pessoa que faz diferença na comunidade, faz diferença na vida das pessoas. Eu que me sinto lisonjeado de ter sido convidado, porque a gente fica, né? Como que eu posso agregar, né? Com a minha história é tão simples.
mas espero que de alguma forma isso toque alguém e fala, nossa, eu vou procurar, vou ajudar também, vou fazer parecido com o que o Juninho faz, se é que eu estou tentando fazer diferente, fazer melhor. Então agradeço e parabenizo você pelo canal e por toda a sua história, por essa faixa no peito que eu fico orgulhoso, muito orgulhoso de você, ser o nosso Mr. Trans do estado de São Paulo. Sucesso, Lu. Sucesso para o canal, sucesso para você, sucesso para a nossa população. Obrigado. Agradeço pelo carinho, muito obrigado. Siga o canal, se inscreva. Todos os episódios daqui são importantes. Acompanhe os episódios, assista o episódio do Juninho e continue seguindo, porque toda vida importa.